Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada, e o programa Leis do Sucesso visa o quê? Esclarecer as pessoas do que está acontecendo, principalmente na área previdenciária, onde a gente vê tanta mudança acontecendo. Bom, antes de começar, vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O site do escritório, www.ragosta.jus.dv.br. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail que eu respondo com o maior prazer. No meu e-mail, que é o tatiana.r.m@uol.com.br. E para você que perdeu algum programa, eu deixo sempre gravado no Facebook, tá? Que é Leis do Sucesso, ou no YouTube você coloca Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos outros programas que eu fiz aqui pela Rádio Mundial. Bom, antes de começar, eu queria fazer um convite para todos, que eu vou organizar agora no sábado, no dia 4/7, um bazar beneficente. Eu e minha prima, Mariana Ragosta, a gente vai organizar esse bazar que visa o quê? Ajudar as crianças com câncer da Casa Hope. Então, se você puder comparecer, vai ser um prazer. A gente vai estar lá e tem, assim, para todos os bolsos, para todos os gostos. E você, além de sair feliz, que você vai adquirir um produto para você, você ainda vai estar ajudando as crianças. Então, eu vou deixar o endereço, que vai ser... A gente vai fazer no Viva Hostel, tá? Esse bazar do dia 4/7, das 11 às 18. Metrô, para você chegar lá, Rua Girassol, 1262, Vila Madalena. O metrô é Vila Madalena e para quem anda de ônibus é o terminal de ônibus Vila Madalena. Esse lugar fica a 8 minutos a pé. É o Viva Hostel, na Rua Girassol, 1262. Então, eu espero você lá no sábado, das 11 às 18. Então, vamos começar hoje dizendo sobre a MP, né, 676, alguns pontos que ficaram obscuros, eu quero esclarecer para vocês. Só retomando essa MP, a 676, né, de 18 agora de junho de 2015, ela cria a regra 85/95 progressiva. E ela é uma alternativa ao fator previdenciário. A pessoa, ela vai escolher se ela quer a fórmula 85/95 ou se ela prefere o fator, tá? O fator, isso é muito importante deixar claro para as pessoas. O fator previdenciário, ele não deixou de existir, ele continua existindo, tá? A pessoa vai ver o que é mais vantajoso, se aplica o fator ou não, se ela entra pela regra. Então, o que acontece? Como o Congresso ele ia derrubar o veto da presidente Dilma, a equipe dela, em um golpe de mestre, criou essa MP, a 676, progressiva. Porque ia ser derrubado e já ia ser a regra 85/95 sem progressão. Então, num golpe de mestre, ela vetou, né, essa emenda do Congresso e, ao mesmo tempo, ela já editou uma medida provisória criando o fator, a regra 85/95 progressiva. Na realidade, a gente deve frisar muito bem, a fórmula criada nessa medida provisória, ela é a 90/100. A gente fala 85/95 porque ela começa em 85/95, mas olha o que acontece. Ela vai ser 85/95 até 2016. Em janeiro de 2017, ela vai ser 86/96. Em 2019, 87/97. Em 2020, 88/98. 2021, 89/99. 2022, 90/100. Então, o que acontece? Na realidade, essa regra proposta pela presidente, ela é 90/100. A regra, ela é paralela, tá? Eu posso optar se eu quero ou não o fator previdenciário ou a regra 85/95,
que na realidade nada mais é do que a regra 90-100. Para quem vai se aposentar depois de 2022, já vai, talvez seja até melhor aplicar o fator previdenciário. Então, a gente chama atenção para que o Congresso, a Câmara, não aprove essa progressividade dessa MP, dessa medida provisória, porque todo mundo está achando maravilhoso e tal, mas existe esse pequeno detalhe que muita gente não percebeu, que na realidade ela nada mais é do que 90-100. Então, quem começou a trabalhar agora vai ter que, certamente, contribuir mais tempo para o INSS, para poder se aposentar. O mais importante, isso eu sempre falo, vou repetir, friso, é que a pessoa faça os cálculos antes de se aposentar, para poder verificar qual é a melhor maneira, se é a regra ou o fator. Agora ainda tem isso. Além de conferir se o INSS errou ou não na sua concessão de aposentadoria, você ainda tem que ver o que é mais benéfico para você, se é entrar na fórmula ou se é continuar no fator. E uma outra dúvida que eu recebi também essa semana, muita gente já marcou, né, a aposentadoria, vai se aposentar, tudo bem. E receberam a seguinte informação do INSS: olha, você vai se aposentar, mas vai ficar sobrestado, quer dizer, vai ficar suspensa a sua aposentadoria, até que o INSS consiga resolver o problema. O que está acontecendo? Essa medida provisória, ela foi do dia para a noite, tá? Todo mundo aguardava outra maneira, mas aí a presidente Dilma editou essa MP. E o que aconteceu? O TI do INSS, que é a parte de informática, foi pega de surpresa, claro. Então, ela tem que adequar o sistema do INSS para que a pessoa comece a receber pela fórmula. Não é que essa medida já está valendo, mas o INSS precisa se adequar. Então, quem entra com um pedido fica suspenso, fala, não, eu quero me aposentar pela MP com data de entrada do requerimento de 18/6/2015. Tudo bem, só que seu processo vai ser suspenso e você depois vai receber os atrasados. E aí, tudo bem, você concorda, porque acho que em 30 dias, 60 no máximo, a equipe do INSS já regularizou o problema. Então, é somente isso que está acontecendo. Não é que ele vai deixar de pagar, que ele não está cumprindo, que vai ter que virar lei para você receber. Não, você já pode receber, tá? Mas você precisa só aguardar o pessoal do INSS realmente arrumar o sistema para se adequar à nova regra. A regra 85/95, ela mantém o tempo de contribuição, tá? Mínimo dos homens de 35 anos de contribuição e a mulher tem que ter 30 anos de contribuição. E a soma com a idade tem que ser 85/95. E depois, quando ela for sendo progressiva, vai aumentando, que a gente espera que não aconteça, né? A gente espera que isso seja derrubado. Mas, enfim, de qualquer maneira, a 85/95 ela veio e ela vai continuar. Progressiva ou não, eu duvido que ela saia, tá? Da forma aí de aposentadoria. Não vai ter como sair. Bom, agora eu vou falar da lei 13.135 de 2015, que nada mais é do que a medida provisória 664, que virou essa lei, a 13.135 de 2015. Ela já estava na MP 664 e eu já cheguei até a falar com vocês. Se vocês acompanharam alguns programas, vocês já me viram falando sobre isso. Então, o que acontece agora é lei, tá? O teto do auxílio-doença, como eu já disse, já estava na MP 664, são os últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de salário variável, ou seja, quem ganha comissão. Então, como é que eu faço? Eu vou apurar os 80 maiores salários de contribuição após 7 de 94, tá? Feito isso, se o teto, por exemplo, é R$ 800, que é a média dos 12... Desculpa, eu vou apurar
os 80 maiores salários, deu R$ 800. Aí o INSS devia pegar esses R$ 800, né? Mas ele não, ele pega o teto, que vamos supor é 780 e ainda aplica 91%. Então, o benefício, claro, vai ficar no salário mínimo. Isso, eu estou dando um exemplo de valor baixo, mas vamos supor, se fosse R$ 3.000 e a média dos últimos 12 salários fosse R$ 1.000, o que ia acontecer? O INSS, ao invés de pegar R$ 3.000, aplicar 91% e limitar R$ 1.000 o benefício, não. Ele já pega o teto, que é 1.000, vai lá e aplica os 91%. Então, quer dizer, é o teto do teto. Então, a pessoa que tiver, vamos supor, recebendo auxílio-doença, e o INSS foi cancelado, ele pode entender... Ela está recebendo hoje auxílio-doença, cancelou. Aí o INSS entende que os últimos 12 benefícios a pessoa não contribuiu e ela estava recebendo um auxílio-doença de R$ 3.000, R$ 4.000. E aí o que acontece? A pessoa cai para o salário mínimo. Então, está acontecendo muito isso, de muito benefício, tá? Ser cancelado de auxílio-doença, para que o INSS faça o recálculo e aí realmente baixe o valor do benefício. Então, cuidado com isso, precisa recorrer, porque é totalmente inconstitucional você fazer o teto do teto, não pode, tá? Um outro aspecto dessa lei, da 13.135, é no tocante às perícias médicas. O que é ruim vai ficar pior ainda. O que está acontecendo? É uma instituição de convênios, tá? Para que a perícia médica não seja feita somente pelos peritos do INSS. Você vai falar, ai, que maravilha. Não, é pior. Porque o que acontece? As perícias, elas poderão ser realizadas por órgãos ou entidades públicas, tá? Ou que integrem o SUS. Então, se o INSS ele já não dá conta de fazer as próprias perícias, o que ele vai fazer? Ele vai terceirizar, ele vai delegar para outros poderes a perícia. E como é que ele vai fazer supervisão? O INSS, se ele não consegue nem mesmo fazer as próprias perícias. Então, isso é um outro aspecto da lei, tá? 13.135. Vou deixar vocês... Mas tem coisa boa também, não se assustem que tem coisa boa. Então, muita calma. Eu vou falando para vocês aos poucos, não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu vou dando as notícias para vocês. Semana que vem, lembrando, é a semana do ouvinte. Agradeçam ao Tomás, que é ele que deu a ideia de fazer toda a primeira terça-feira do mês. Eu vou esclarecer dúvidas de todo mundo que ligar aqui na rádio na terça-feira que vem, às 20h30. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a lei nova, sobre como que você deve agir, liga aqui na rádio na semana que vem que eu vou esclarecer com o maior prazer. Então, gente, eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585, Facebook, Leis do Sucesso, YouTube, Tatiana Ragosta, o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. E aproveitando para convidar a você, ouvinte que pegou o programa agora, eu aproveito para convidar a participar, a comparecer no bazar, que eu e minha prima Mariana Ragosta, a gente vai fazer esse bazar beneficente no dia 4/7, agora sábado, das 11 horas às 18 horas. Então, vai ser no Viva Hostel, que fica na Rua Girassol, ó, nome de flor, Rua Girassol, 1262, na Vila Madalena. O metrô é o Vila Madalena e o terminal de ônibus também é Vila Madalena. É super pertinho do metrô, 8 minutinhos a pé. Vai ser dia 4/7 e a gente vai fazer esse bazar para ajudar as crianças com câncer da Casa Hope, tá? Então, se você puder ir, vai ter desde alguns objetos que a gente vai doar no próprio bazar,
vai ter livro, CD, chaveiro, roupa, sapato, tudo que você imaginar, blazer, bolsa, carteira, enfim, tudo que nós mulheres adoramos vai estar lá no bazar. Então, além de você comprar um produto muito bom para você, por um preço assim super barato, você ainda vai estar ajudando as crianças com câncer, tá? Então eu conto com a presença de vocês e, claro, quem chegar primeiro pega as melhores mercadorias. Então tenta chegar lá e eu vou estar lá no sábado e quem puder ir vai ser um prazer, tá? Então vamos falar um pouquinho agora do quê? Da pensão por morte. O que acontece? A pessoa ela pode perder a pensão por morte por indignidade. O que acontece? Um dependente, por exemplo, ele mata o instituidor da pensão, que é o exemplo da Suzane von Richthofen, tá? Ela matou o pai e a mãe e ela ficou recebendo a pensão por morte até os 21 anos. Aconteceu. Então, hoje, após o trânsito em julgado com essa lei, né, a 13.135, transitou em julgado o processo. No caso de crime doloso, o que vai acontecer? A pessoa ela vai receber o benefício. Transitou em julgado, ela vai ter que devolver para o INSS. Só que aí não tem defesa. Por quê? Porque ela recebeu o benefício de má fé. Ela matou a pessoa, o instituidor da pensão, e ainda está se beneficiando com o benefício do INSS. Aí ela vai pagar com juros, multa, correção monetária, e não tem aquela história de, olha, a pessoa está de boa fé. Não, ela matou, então ela tem má fé, e aí essa parte realmente achei muito boa, a pessoa tem que devolver mesmo. Agora, uma notícia boa. A pensão por morte, olha lá, gente, atenção. Pensão por morte voltou a ser de 100%. Então, aquela história da medida provisória que derrubou para 60%, mais 10% por dependente, caiu. Então, viúvo ou viúva que após 28/2/2015 teve o benefício em 60%, 70%, vai ter direito a 100%. O INSS vai calcular e pagar a diferença, né, para quem ficou viúvo esse ano, está recebendo menos de 100%. Por que isso está acontecendo? Porque essa diminuição da pensão por morte foi feita por uma medida provisória, que essa medida provisória caiu, então ela como se nunca tivesse existido, tá? Então ela evaporou e a pessoa volta a receber 100%. Mas isso, não pensem vocês que aconteceu porque nossa presidente é muito boa. Não, nada disso. Isso foi negociata mesmo, foi assim, foi sindicato, foi muita negociação para reduzir, tá? Então, por isso que essa parte da MP não foi aprovada. Bom, em caso de fraude também, quem cometer fraude para receber pensão por morte, não vai acontecer a decadência, que hoje a gente fala que em 10 anos, né, a gente ouve o INSS falando que em 10 anos não pode mais fazer a revisão. Bom, no caso de fraude em casamento, não tem esse papo, a pessoa vai devolver o dinheiro e acabou. Tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que finge um casamento para ficar com a pensão. Apurada em processo judicial, o INSS vai cancelar na hora a pensão por morte. E outra coisa, a pensão por morte também não vai ser mais vitalícia. Essa parte da lei, infelizmente, não é muito boa, mas é lei agora. Então, até 21 anos, a viúva ou viúvo vai receber 3 anos de pensão por morte. Dos 21 anos aos 26, 6 anos de pensão por morte. Dos 27 aos 29, 10 anos de pensão por morte. Dos 30 aos 40 anos, 15 anos de pensão por morte. Dos 41 aos 43 anos, 20 anos recebendo pensão por morte. E depois dos 44 anos, o viúvo ou a viúva vai receber pensão vitalícia. Essa é a parte ruim, mas infelizmente ela foi aprovada na lei. Bom, se o casamento ou união estável for menor que 2 anos, o dependente vai receber 4 meses de pensão por morte. Então, a pessoa é casada há 1 ano e meio, morreu o marido,
ela vai receber só 4 meses. Ou a pessoa é casada há 2 anos, o marido contribuiu menos de 1 ano e meio, que são 18 meses, também vai receber só 4 meses. A exceção é em caso de acidente, né? Acidente de trabalho, doença de trabalho, aí não vai ser exigido nem esse tempo de trabalho, nem esse tempo de casamento, tá? O tempo da união estável pode somar com o tempo de casamento. O falecido deve ter 18 meses de contribuição e 2 anos de casamento. Bom, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez voltam a ser 15 dias pagos pela empresa. Então, era 30, voltou de novo para 15. Então, as empresas que pagaram para os seus funcionários 30 dias, elas podem, sim, entrar com uma ação contra o INSS pedindo o dinheiro de volta. Isso para uma empresa pequena, claro que não faz diferença, mas para uma empresa com 1.000 funcionários faz muita diferença, tá? As exceções, né, o tempo de casamento de 18 meses de contribuição não serão exigidos em caso de morte decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou morte de acidente de qualquer natureza. O que é muito bom, né, e a pessoa vai poder, assim, receber no caso de acidente, porque antes era assim, no caso de acidente do trabalho, a pessoa recebia. No caso de morte de qualquer natureza, então, se a pessoa morresse trabalhando ou no trajeto, tudo bem, não precisava desse tempo nem dos 2 anos. Mas se a pessoa morresse, caísse um toldo na cabeça da pessoa no fim de semana, pronto, não recebia porque estava de folga nesse dia. Então, quer dizer, agora não, agora vai receber de todo jeito, então ficou melhor. Então a lei trouxe algumas coisas que pioraram a vida das pessoas, mas de outra forma eu achei muito bacana a pensão por morte voltar a ser 100%. Lembrando que no caso da viúva ou do viúvo jovem, se tiver filhos, os filhos terão direito até os 21 anos, que foi uma briga porque queriam reduzir para 18 anos, tá? Mas ficou nos 21. Então, ainda a pessoa pode receber nos 21 anos de idade. Bom, gente, o programa está chegando no final. Infelizmente, eu tenho muito mais coisa para falar para vocês. Mas me liguem semana que vem aqui na rádio. Vocês que tiverem dúvidas, vai ser um prazer esclarecer. Graças ao Tomás que deu essa ideia. Então, semana que vem vai ser a semana do ouvinte. Então, é só ligar aqui e falar comigo que eu esclareço. Se não perguntar, vocês sabem, eu falo mais que a boca. Eu começo a falar e não paro mais. Então, vamos lá, vou deixar meus contatos. Telefone 3439-8585, 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. Não tem o Facebook, ok. Entra no YouTube, digita Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos meus vídeos. Dúvidas? Por favor, mande um e-mail que eu esclareço com o maior prazer. O meu e-mail é tatiana.r.de-rainha.m.de@uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Gente, eu queria fazer um convite para você que pegou o programa agora no fim. Eu e minha prima Mariana Ragosta, a gente vai fazer um bazar beneficente. Então, a gente vai fazer esse bazar no Viva Hostel, que é a Rua Girassol 1262, Vila Madalena. Metrô Vila Madalena e terminal de ônibus também Vila Madalena. É 8 minutos a pé. Viva Hostel, Rua Girassol 1262, sábado agora, das 11 horas às 18 horas. Então, eu espero vocês para ajudar as crianças com câncer da Casa Hope. Então, se você puder, você vai comprar um produto para você de qualidade, com preço para todos os bolsos e todos os gostos. E ainda você vai estar ajudando as crianças com câncer. Então, gente, espero vocês até sábado e quem não puder, até terça que vem no programa Leis do Sucesso. Um abraço, uma boa semana. Até logo.